Fala galera, sejam bem-vindos ao canal de História 7 Minutos e no vídeo de hoje eu vou fazer um pequeno resumo sobre a crise de 29. Bom, a crise de 29 representou o colapso do capitalismo e do liberalismo econômico. A crise foi anunciada no dia 24 de outubro de 1929, quando as autoridades, o governo, reconheceu que estava falido e anunciou a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ou crash da Bolsa de Valores de Nova York. Esse dia é chamado de a Quinta-feira Negra, onde pessoas perderam tudo, pessoas que dormiram na quarta-feira, dia 23, ricos, milionários, acordaram na quinta-feira, pobres, na miséria. Os anos que se seguiram, de 29 até 1933, esse período recebeu o nome de a Grande Depressão, porque as pessoas perderam tudo, entraram em depressão. Alguns estudos apontam que o índice de suicídio em Nova York, ele triplicou nesse período. As pessoas não tinham perspectiva, não tinham emprego, passavam fome. Então a depressão se abateu sobre os americanos. Bom, o que levou à crise do capitalismo foi a superprodução industrial, a especulação financeira, as apostas na bolsa de valores, a queda no consumo externo e a queda no consumo interno. A superprodução industrial. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eles saíram da guerra ricos e credores da Europa destruída. A indústria norte-americana não foi afetada com a guerra, não foi destruída porque a guerra foi longe do seu território e estava produzindo cada vez mais. Os Estados Unidos saíram da guerra responsáveis por mais de 50% de toda a produção industrial do mundo. E isso fez com que os empresários acreditassem que nunca iam parar de vender. Por isso eles passaram a produzir e a estocar. Assim, as ações dessas empresas elas acabavam sendo muito valorizadas na bolsa de valores. E em contrapartida, a população, de um modo geral, passava a investir em ações. Foi meio que uma febre, todo mundo queria investir em ações, Existem alguns dados, por exemplo, comprasse um lote de ações a $100, em menos de 6 meses, esse mesmo lote estava valendo $300. Então, era um lucro de 200% num espaço de tempo muito pequeno. Então, as pessoas passaram a investir muito na bolsa de valores. E muitos empresários acabavam valorizando demais as suas ações, as ações das suas empresas. Também, pessoas com más intenções acabavam colocando ações de empresas fantasmas na bolsa. Não existia um controle rígido sobre isso. O consumo externo ele caiu na medida que os governos europeus passaram a se reorganizar e a produzir os mesmos produtos que os Estados Unidos produziam. Então, os países europeus foram deixando de importar produtos norte-americanos. Os industriais, percebendo que não estavam vendendo mais como vendia antigamente, começaram a demitir funcionários. E esses funcionários que eram demitidos, eles não sabiam quanto tempo iria demorar para arrumar um novo emprego, então eles também foram parando de consumir. Então cai o consumo interno. No campo, os fazendeiros estavam endividados, porque pegaram dinheiro emprestado com os banqueiros para modernizar as suas fazendas, aumentaram a produção e não conseguiram vender no preço que esperavam, também não conseguiam pagar as dívidas com o banco. Então muitos fazendeiros estavam perdendo as suas terras para os banqueiros. Em 1933 foi eleito o democrata Franklin Delano Roosevelt e ele tinha um plano para a recuperação econômica dos Estados Unidos chamado New Deal, ou Novo Acordo. Esse plano do Roosevelt era inspirado nas ideias do economista inglês John Maynard Keynes e tinha como principal característica a intervenção do governo na economia. E foi o que o Roosevelt fez. Ele interferiu na economia, desagradando muitos liberais que o acusavam de estar praticando um tipo de política econômica semelhante à praticada na União Soviética, E até acusavam ele de ser meio socialista, mas a maioria da população apoiou o New Deal e em 1934 a economia norte-americana já mostrava sinais de recuperação. Bom, para recuperar a economia norte-americana, o Roosevelt tomou as seguintes medidas. Passou a emprestar dinheiro para os fazendeiros que estavam endividados com os bancos. Esses fazendeiros puderam quitar parte das suas dívidas e voltaram a produzir,
Roosevelt investiu na criação de obras públicas para gerar emprego. Então começaram construções de hidrelétricas, de pontes e estradas, hospitais, escolas, tudo isso para gerar novas frentes de trabalho, e aquele trabalhador empregado agora ele passaria a consumir e aos poucos a roda da economia voltaria a girar. Roosevelt comprou e destruiu estoques de alguns gêneros alimentícios como trigo e milho, uma medida muito semelhante que aconteceu aqui no Brasil com Getúlio Vargas, que comprou o café, os estoques de café e queimou nos trens. O Roosevelt fez a mesma coisa com o objetivo de evitar a queda nos preços desses produtos. O Roosevelt também criou programas sociais como a Previdência Social, o seguro velhice, criou o seguro-desemprego, reduziu a jornada de trabalho para aumentar os postos de emprego, e instituiu o salário mínimo. Essas medidas para, de certa forma, proteger o trabalhador, proteger os mais pobres. Com essas medidas, a economia dos Estados Unidos, a partir de 1934, voltou a crescer. Aí depois, em 1939, vem a Segunda Guerra Mundial, onde a economia norte-americana vai se consolidar de vez. Bom, o capitalismo passou por várias crises, e as três mais importantes são a crise de 29, a crise do petróleo, que aconteceu em 1973, foi uma crise provocada pela OPEP, pelos países produtores de petróleo, e afetou o mundo inteiro. E em 2008 teve a última crise do capitalismo, que é chamada de a Grande Recessão. É uma crise que foi iniciada pela quebra do banco Lehman Brothers e gerou um efeito dominó, Outros bancos também quebraram, e o setor mais atingido com essa crise foi o setor imobiliário, e é uma crise que se estende até hoje, 2019, essa crise ainda tem os reflexos dela no mundo. O socialismo também teve os seus momentos de crise, Começou no final dos anos 80, mais específico em 89, com a queda do Muro de Berlim e a reunificação alemã. Depois, na sequência, final de 1991, 1992, a desintegração da ex-União Soviética, volta a se chamar Rússia, e tem também a crise no leste europeu, onde a Iugoslávia era o grande país comunista, socialista, e acabou se desintegrando, e assim se deu a crise do socialismo. Eu vou dedicar esse vídeo para os liberais de plantão, o pessoal que fica gritando livre mercado aos quatro cantos, em especial para o Clayton e para o Djalma Júnior. Que lição que a gente leva desses acontecimentos históricos? Que a economia não dá para ficar somente nas mãos do mercado, nem somente nas mãos do Estado. A história já provou que a mão invisível do mercado, ela falha, beleza? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e pode fazer uns comentários que eu sempre estou respondendo aí na medida do possível, ok?